vou começar me introduzindo. O meu nome é Letícia Ramos, eu sou natural de São Paulo e atualmente eu estudo gestão ambiental e de recursos naturais na Alemanha. Também sou analista de gente e gestão aqui na Brasa e sou parte do Comitê de Diversidade. Já explicando, a Brasa é a maior organização de estudantes brasileiros estudando no exterior e nós temos como missão empoderar a próxima geração de líderes brasileiros por um Brasil melhor. Eu gostaria de mencionar que essa entrevista ela é parte de uma série de iniciativas que o comitê está tomando nesse mês de novembro, com o objetivo de resgatar todas as contribuições que a população africana trouxe para a gente, né? E mostrar para o mundo que nós estamos fazendo aí em diversas áreas. E hoje nós temos aqui uma pessoa de um nível altíssimo e muito inspirador, que é o nosso convidado, o Dr. Ernesto Júnior, que é PhD em Física pela Universidade de Manchester, com pós-doutorado pelo Laboratório de Física Nuclear e de Partículas do Canadá e diplomata desde 2014. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, Dr. Ernesto. Oi, boa noite, Letícia. Boa noite a todos, a todas. O prazer é todo meu, né? Inclusive, eu gostaria, né, em nome, né, de você, Letícia, do Guilherme, saudar a todos da Associação de Estudantes Brasileiros no Exterior, né, e agradecer pelo convite e me colocar aqui à disposição para essa conversa e esse bate-papo aqui de hoje à noite. Eu estou super animada, né? Eu li essa semana, como eu já tinha comentado com você, sobre a sua carreira e me fascinou. Eu amo física e também penso bastante sobre a diplomacia e ver que alguém conseguiu unir esses dois mundos, eu achei fantástico. E eu gostaria de começar assim pedindo exatamente para você falar um pouco de quem é o Dr. Ernesto Mané Júnior, né? E não só da parte da carreira, quem é essa pessoa? Bom, essa é uma pergunta muito aberta, né? Mas como você já me introduziu, né? Eu sou natural de João Pessoa, Paraíba. Sou filho de Ernesto Batista Mané e de Solange de Fátima de Oliveira Porto, né? O meu pai, ele é da Guiné-Bissau, logo após a independência da Guiné-Bissau, e veio num programa de intercâmbio como estudante, para vir fazer a faculdade dele aqui no Brasil. E ele, quando chegou então no Brasil, ele estava lá em João Pessoa, na UFPB, e conheceu a minha mãe, que também era estudante, né? Estava fazendo a faculdade de contabilidade, e ele estava fazendo de economia. Então, os dois se conheceram e acabaram aí ficando juntos. E meu pai, ele então teve uma ideia de pedir transferência para a USP, para ele terminar a faculdade dele lá em São Paulo. E os meus pais então foram para São Paulo, né, no final dos anos 70. E quando minha mãe me teve, na verdade, quando eu fui concebido, a gente já estava morando em São Paulo, e a minha mãe ela só foi me ter de volta em João Pessoa, lá em São Paulo, até os meus 5, 6 anos de idade, né? Que foi quando então os meus pais voltaram para João Pessoa e eu segui minha vida escolar em João Pessoa. Fiz o ensino fundamental, básico, médio e o início da minha faculdade em João Pessoa. E na sequência aí eu fui fazer um intercâmbio acadêmico ainda na graduação, durante meu curso de física. E nessa altura do campeonato eu já estava com 20 anos, né? E desde então a minha vida tomou outros rumos, né? E eu não voltei mais para João Pessoa. E agora, no momento, eu sou diplomata, né, de carreira, sou segundo secretário da carreira de diplomata. Atualmente eu trabalho na divisão de Nações Unidas 3, no Departamento de Nações Unidas, né, que é o coração da diplomacia multilateral brasileira. E acabei de retornar de um período sabático, eu fiquei o último ano como pesquisador visitante na Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, né?
no programa de Ciência e Segurança Global da Escola de Políticas Públicas, né, da universidade, onde eu fiz uma pesquisa que uniu também alguns aspectos ligados à física e relações internacionais, diplomacia. Então, esse é mais ou menos um resumo de quem eu sou e do que eu andei fazendo, né, complementando um pouco a introdução que você fez. Sim, fantástico. Como eu falei, já falei até aqui na gravação mesmo, que eu estava lendo essa história e foi muito interessante para mim, porque é uma história muito diferente, assim, de muitas que eu já li, sabe? De pessoas que chegaram, são bem-sucedidas nas suas áreas, exatamente até mesmo pelo teu pai ter vindo num programa de intercâmbio, né? Isso não é a história mais comum que a gente tem. Eu achei fantástico, assim, muito interessante. E eu já começo falando parabéns, e você é uma inspiração, assim, para mim. E aí eu queria perguntar, né, que você mencionou já aí, que já no bacharel você foi fazer o seu intercâmbio na Inglaterra. Eu queria saber como foi que surgiu esse sonho de estudar fora e como foi a sua experiência no exterior. Então, vamos lá, né? Eu tive a sorte de, ainda muito jovem, começar a fazer um curso de inglês, Uhum. né? Então, tive contato com a língua inglesa muito cedo. E então, quando eu já estava na minha adolescência, eu não só já falava inglês relativamente bem, como eu já ensinava inglês, né? Então, eu fui professor de inglês durante alguns anos e fiz algumas certificações de proficiência em língua inglesa, né? Então, quando eu estava já para entrar na faculdade, eu já tinha uma boa base de inglês. Então, isso em inglês, né? Tem muito material que está em inglês. Uhum. Então, isso para mim não foi uma dificuldade, né? Então, e quando eu comecei a estudar inglês, então já tinha, né? Todo mundo que estuda uma língua tem, em algum momento da vida, acho que sobretudo quando você é adolescente, né? Você tem um sonho de viver um tempo naquele país, né? Se você Uhum. estudou inglês, se você estudou francês, espanhol, alemão, sei lá, né? Qualquer uma dessas línguas estrangeiras, você faz parte do ciclo, né, de aprendizado, você tem uma experiência Uhum. também naquele país, né? Com Então, certeza. desde muito cedo eu tinha vontade de morar num país de língua inglesa, e na verdade, quando eu comecei a estudar inglês, o inglês que eu aprendi foi o inglês norte-americano. Uhum. Então, o meu foco, digamos assim, do meu sonho inicial seriam os Estados Unidos, né? Uhum. E aí, quando eu estava na universidade, a minha universidade, a Federal da Paraíba, na época eles não existia o programa Ciências Sem Fronteiras, Uhum. mas a universidade ela tinha um programa de intercâmbio acadêmico, né? Tanto nacionalmente quanto no exterior, né? Uhum. E aí a universidade celebrava convênios com universidades estrangeiras para poder viabilizar, né, a ida de alunos para fazer uma parte de sua formação fora. Então, aí começam algumas coincidências, né? O responsável pela assessoria internacional da minha Universidade Federal, lá da Paraíba, Uhum. ele era um britânico Uhum. que se radicou no Brasil, casou com uma brasileira e ficou. Acho que o nome dele era Timothy. Sim. E ele era formado, egresso da Universidade de Manchester, no Reino Unido. Então, ele facilitou esse convênio da Universidade Federal da Paraíba com a Universidade de Manchester, né? E além de Manchester, no Reino Unido, eles também tinham convênio com a Universidade de Leeds, né? Uhum. Acho que o Reino Unido era Leeds e Manchester. Uhum. Tinha um convênio com algumas universidades na França, né? Lyon, tinha também com universidades em Portugal, lá no Uhum. Porto. E se eu não me engano, na época não tinha muita opção lá nos Estados Unidos, Uhum. né? E então não tinha essa coisa dessas grandes universidades americanas, as Ivy Leagues, nem nada, né? Uhum. Mas tinha Manchester, que é uma excelente universidade. Com certeza. E aí eu então, quando estava no meio da minha faculdade, eu me interessei então por me inscrever no programa de intercâmbio.
né? Eu já falava inglês, estava no meio da faculdade e preenchia mais ou menos os requisitos, né, para poder me inscrever na seleção. Havia uma seleção Uhum. para todos os alunos da universidade. E aí eu, inclusive, tive que fazer uma prova de inglês, né? A universidade aplicou uma prova, então teve um Uhum. ranking, né? E como eu tinha uma boa base de inglês nessa época, como eu falei, eu já estava dando aula Uhum. de inglês, a minha Sim. nota foi lá para cima, né? E as minhas notas da faculdade também, elas foram utilizadas no cálculo, né, para fazer o ranqueamento. Uhum. E aí, felizmente, eu consegui estar entre os alunos que foram selecionados para ir para mestres. Uhum. Então, assim, esse sonho ele se concretizou a partir disso, né? Então, eu tinha, então, uma boa base de inglês, era um requisito você já falar inglês para poder ir, Uhum. é, e, é, e eu passei, então, nas matérias da física, o que me deu uma boa nota, mas, assim, também não foi tão simples, porque eu concorria com pessoas das humanas, que normalmente têm médias mais altas do que as da física, Sim, sim, sim. né? Com certeza. Você, você sua muito mais para tirar um 7 numa prova de cálculo do que para tirar uma nota um pouco maior do que essa em outras matérias. E eu sei disso porque eu fiz matérias optativas das humanas, né? Então, com Então, certeza. assim, então foi um pouco. Acho que o que compensou mesmo foi a minha nota, que foi muito fora da curva em inglês. Uhum. Foi o que compensou. E o que me faltava era dinheiro. Uhum. Que aí eu já vou entrar um Todos pouco nessa nós. questão das Todos nós. experiências, né, das dificuldades, porque esse intercâmbio ele não tinha bolsa. Eles não pagavam a passagem e nem pagavam assim o seu custo de vida lá não. Era só ir. Então Era só para era poder só ir. estudar. Isso. E Uhum. aí porque as universidades, né, pelo menos as universidades britânicas, elas naquela época, né, isso foi mais ou menos ali 2003, 2004, Uhum. elas já naquela época cobravam taxas acadêmicas Sim, altas, né? sim. Na Uhum. Europa são as mais altas, né? Sim, com E certeza. para alunos que não são europeus, eles cobram uma taxa mais Mas, alta ainda, né? uhum. Então, se eu tivesse que fazer pagando do meu bolso esse intercâmbio, pagando as taxas acadêmicas, eu também não ia ter condições. Então, o intercâmbio, ele me isentou dessas taxas acadêmicas, de ter que pagar a universidade. Uhum. Sim, sim. Então, esse foi o grande arranjo. E aí, como eu estava dando aula de inglês na época, e eu também era bolsista do PET, né? Não sei se Uhum. você já ouviu falar desse programa. Ouvi você explicando nas minhas É, pesquisas. Sim. eu era bolsista do PET, então a gente recebia uma bolsinha que atrasava sempre, né? Só que como ela atrasava, acabava se tornando uma poupança forçada, né? E junto com as aulas de inglês que eu dava na época, eu sempre fui muito disciplinado com sempre juntar uma graninha, sabe? Uhum. Eu acho que isso Sim. também acho que é uma Sei. coisa que eu já deixo aqui como uma recomendação para os Uhum. jovens, Eu né? também. Eu sei que Sim. é difícil, mas sempre que você puder, guarde uma graninha, né? Separe uma graninha, porque isso pode fazer uma diferença muito grande na sua vida. Uhum. E aí, foi com essa graninha que eu juntei que eu consegui comprar minha passagem para ir para o Reino Unido. Uhum. E eu também, naquela época, eu acho que a cotação da Libra para o Real nunca foi barata, né? Claro Não. que não está como hoje, mas já era uma cotação alta. Mas eu lembro que eu consegui juntar uma graninha e converter isso para, acho que umas 300, 400 libras, mais ou menos, Eita. né? E então, tem mais outro detalhe, né? Porque naquela época, diferentemente de hoje, para você estudar lá no Reino Unido, né? Você conseguia pegar o avião, chegar no aeroporto e pegar o seu visto direto com o agente de imigração no aeroporto. Uhum. Uhum. Hoje não dá mais para fazer isso. Você precisa ir no consulado e apresentar uma série de documentos e eles vão avaliar para dar o visto. Para Então, Inglaterra agora também? é, Ah, não é, sabia. é. Então ficou mais difícil. Inclusive, entre os requisitos, você tem que ter uma quantidade X de dinheiro na sua conta Hum, bancária,
tem que Sim. provar os meios e condições de se manter e tal. Porque eu fui desse jeito que eu tô falando. Eu tinha passagem e tinha 300, 400 libras no bolso. Uhum. Quando eu cheguei no aeroporto para, né, para entrar no país, Uhum. foi por Londres, né? Eu acho que eu fiz um voo de João Pessoa para São Paulo, Londres. Uhum. Então, e foi a minha primeira vez fora do Brasil, né? Que eu saí de casa e Sim. saí do Brasil, né? Quantos anos você Então, tinha? eu tinha 20. 20. E aí, é, tem certas coisas que você só faz quando você tem essa idade, né? Você aproveita para se arriscar. E aí, então, quando eu cheguei no aeroporto, né? É aquilo, o inglês sempre me ajudou na minha vida, né? Porque eu tinha uma fluência. Então, quando eu cheguei no aeroporto e fui conversar com o agente de imigração, Uhum. ele fez uma entrevista lá na hora, e daí ele conversou comigo, e eu tive uma desenvoltura muito grande, eu fui muito tranquilo, assim, falei bem, Uhum. expliquei toda a minha situação, mostrei toda a documentação, e aí ele perguntou como é que eu ia me manter, eu falei, olha, aí mostrei o contra-cheque da minha mãe é Uhum. servidora pública federal, Sim. aposentada, mas enfim, eu fiz a tradução, uma tradução juramentada, né, para o inglês, Uhum. mas eu não converti para o real para libra o salário dela, né? Tá aqui, contra-cheque da minha mãe, ela Uhum. vai me ajudar enquanto eu estiver aqui e tal, e Uhum. vai ser isso, né? De maneira alguma, assim, eu falei que eu não tinha como me manter, entendeu? Sim. E aí o agente de imigração, então, ele me deu o visto de um ano, né, que foi o tempo que eu fiquei no intercâmbio. E o mais importante é que, para os intercambistas, naquele período, os agentes de imigração, eles tinham a discrição de determinar se você podia ou não trabalhar part-time. Hum. O que eu quero dizer, eles poderiam, Sim. inclusive, colocar no seu passaporte que você não podia Não trabalhar. podia Então, trabalhar. se você, quando entrasse no país e tentasse procurar um emprego, o empregador Tava ia ver seu ali. passaporte e que estava ali e que você não poderia trabalhar. E isso aconteceu com alguns colegas meus. Nossa. Mas qual era a E descrição, comigo assim? não enfim, vai do julgamento Ok. do agente na hora. Caraca. E comigo, ele foi com a minha cara, digamos assim. Aham. E deixou, né? Deixou eu entrar, me deu visto e eu tive a permissão de trabalhar enquanto eu estava estudando lá. Nossa. E isso fez total diferença, né? Uhum. Com certeza. E, quer dizer, essas condições, elas não se reproduzem hoje, Uhum. né? É importante eu ressaltar isso, porque as regras migratórias mudaram, entendeu? Sim. Mas naquele período foi, e eu não sabia de nada disso, né? Então, assim, Uhum. foi um pouco de sorte. E eu quero também frisar isso, porque muitas vezes na vida a gente precisa contar com a sorte para certas coisas. Uhum. Então, A gente assume riscos, né? E a gente espera que ali a sorte vai ajudar. E assim, uma coisa que eu queria muito frisar até aqui, que você repetiu várias vezes, e eu falo para muita gente que me pergunta também, assim, como você conseguiu estudar na Alemanha, o inglês, né? A importância do inglês. Porque, olha só, você mesmo sem ter todos os recursos financeiros ali garantidos que você ia poder ficar, o inglês foi a primeira porta, né? Até mesmo da prova. Então, uma vez que a gente aprende inglês, ele tem muito valor, porque quando você abre, você aprende, o gap entre estudar fora, né, e não conseguir, ele se fecha muito, porque eu falo inglês, você pode aplicar para bolsa, você pode aplicar para várias coisas, mas primeiro você precisa poder falar a língua, senão nada vai isso. acontecer. É incrível. É. E eu volto também a esse ponto, porque, inclusive, na porta de entrada do país, o inglês me salvou de novo, né? Porque Sim. se eu não soubesse falar, a gente ia olhar e dizer, mas como é que você vai fazer um curso, uma faculdade aqui, sem nem falar direito e tal? Ou ele me mandava de volta, Uhum. enfim. Então, eu acho que isso me ajudou bastante e eu queria deixar esse ponto aqui. Então, o outro ponto que eu queria também ressaltar, então, é que quando eu cheguei no Reino Unido, e então só tinha esse dinheiro no bolso, ele era o dinheiro de pagar o primeiro mês de aluguel. Sim. Que eu tinha feito um contrato com o housing da universidade,
o alojamento da universidade, e eu tinha já um compromisso de pagar a primeira parcela alguns dias depois da minha chegada, né? Sim. E aí, assim, a gente passa por uma série de orientações, né? Tem uma semana de orientações, a universidade dá um monte de papel, aí tem uma International Society que vai lá conversar com os alunos. E, assim, aquela primeira semana, aquele primeiro mês, foi uma coisa meio mágica, né? Que você está ali deslumbrado, né? E aí está tudo acontecendo ali, aí você vai ter que abrir conta em banco, você vai ter que, enfim, fazer um monte de coisa. Foi a primeira vez que eu fui morar em república, né? Essa residência dos estudantes era uma espécie de república, aí daí eu morei com alguns colegas, né, de vários países, da China, da Itália, tinha os britânicos, né? Tinha era do país de Gales e tal, né? E assim, e aí você é jogado ali, né, nesse mundo. E todo mundo novinho, com 19 e 20 anos, né? Então era festa, enfim, era uma coisa. Só que na minha cabeça, isso foi mais ou menos o quê? No mês de setembro, quando eu cheguei lá. Então eu ainda não tinha enfrentado o frio também, que isso foi uma outra coisa que, né? Novidade, né? Mas na minha cabeça, a minha grande preocupação era arrumar uma coisa para eu me manter enquanto eu estava lá. Sim. Eu tinha que me virar, porque eu tinha aquele mês de aluguel garantido daquele primeiro mês, né? E eu tinha minha passagem de volta, né? Eram as únicas coisas que eu tinha. Né? Garantido. E garantido, entendeu? Então, aí eu fui bater perna, né? Atrás de emprego, deixar currículo nos lugares e tal. Numa avenida famosa lá da universidade, assim, da cidade, que tinha vários restaurantes. E aí alguém me falou que eles estavam procurando emprego, alguém para fazer esse trabalho lá. E aí eu fiquei alguns dias nesse lugar e foi assim uma das piores experiências da minha vida. Assim, eu fui tratado assim de uma maneira muito ruim assim por essas pessoas, né? Porque eu estava trabalhando na cozinha, lavando as panelas e os pratos do restaurante. E era lavando na mão mesmo, sabe? E era na mão ali com. Sem dishwasher? Sem. Não tinha aquelas lavadoras industriais, não. Era na mão. Aí tinha uns tanques grandes assim, aí, e água quente, e a gente não usava luva, muito produto químico. Foi um negócio bem triste, assim. Eu posso dizer hoje, as panelas enormes, né, que você tinha que limpar. E assim, eram muitas horas também. Era durante a noite toda, sabe? E chefe de cozinha gritando no ouvido e tal. E como você Os chefes de, dividia? os chefes de cozinha geralmente são pessoas muito estressadas, né? São Então, exigentes. imagina o chefe de cozinha do Afeganistão ou do Paquistão gritando em urdo ali, né? E o salário que eu recebia era o salário abaixo do salário mínimo, porque era uma coisa feita meio que informalmente ali, entendeu? Não foi o melhor emprego, né? Não foi. Mas, assim, eu recebi minha graninha lá e tal, e aí eu consegui partir para outra coisa melhor. E aí eu consegui um emprego numa agência de catering, né, hospitality, que eles eram tipo um intermediário com outros clientes, assim, hotéis, restaurantes, estádio de futebol, casa de show e tal. E aí, quando esses eventos precisavam de pessoas para trabalhar algumas horas num evento, aí eles tinham tipo um banco de garçons, de pessoas, e eles colocavam as pessoas para trabalhar lá. Então, não era fixo, era bem flexível, né? Mas, pelas minhas contas, eu precisava trabalhar pelo menos 20 horas por semana para poder pagar as contas, para fechar as contas. E aí, você me perguntou como é que eu conseguia conciliar. A primeira semana foi muito difícil, porque as aulas começavam bem cedo e eu ficava trabalhando lá e tal. Mas depois que eu parti para esse outro emprego, ficou um pouco melhor, porque eu tentava concentrar mais as horas mais para o final de semana. Então, sexta, sábado e domingo, eu pegava para trabalhar, entendeu? Sim. Então, não era, assim, não foi muito leve, né? Porque eu não tinha essa coisa de, né? Eu tinha que usar o meu fim de semana para trabalhar, né? E durante a semana eu tentava conciliar com as atividades da faculdade, né? E aí eu estudei full time, né? Eu fiz 12 matérias, 6 no semestre e 6 no outro.
Sim. E era o ciclo profissional da faculdade já, era o último ano da faculdade. Uhum. E eram matérias que exigiam bastante. E em inglês, apesar de eu ter um bom nível de inglês, mas assim, eu nunca tinha feito uma faculdade numa universidade, né, com uma língua diferente, É né? outra coisa, né? O E, inglês e outro, acadêmico. em um outro sistema também, né, e tal. Isso. Então, assim, demorou um pouco para engrenar, mas assim, eu estava disposto, né? Então, quando você está aberto, você topa qualquer coisa, né? E o principal, que eu queria também deixar registrado, que eu não queria falhar, Uhum. entendeu? Eu não queria voltar para casa, simplesmente remarcar minha passagem e ir embora Sim, e fracassar, entendeu? sim. Eu coloquei na minha cabeça que ia dar certo, E tinha que dar tá? certo de um jeito ou de E, outro. ti- e tinha que dar certo de um jeito ou de outro. Não tinha outra opção. Eu me relaciono muito com essa fala, assim. Não tinha um plano B aí, tá? Uhum. E porque eu achava que, sei lá, ia ser muito humilhante para mim, que não desse Sim. certo, que eu não, enfim, não conseguisse o desempenho que eu acreditava que eu poderia ter, sabe? Uhum. Então, assim, em termos de. E essa questão financeira foi o principal desafio, né? Sim. O principal desafio. Além dessa grana que eu ganhava do emprego, né, de 20 horas por semana, o que me ajudou muito também foi as gorjetas que eu ganhava. Sim. É. E eu só pude ganhar essas gorjetas porque eu dei o meu melhor quando eu estava trabalhando como garçom. E Uhum. as pessoas, elas me achavam super legal, simpático, prestativo. Tal. Eu Uhum. fazia sempre um pouco mais para que as pessoas se sentissem bem, Proativo. bem, entendeu? Então, eu fui recompensado com isso. Inclusive, no final do ano, eu fui premiado como o garçom do ano dessa agência. Você é voltado para excelência, né? Quando a gente coloca assim na nossa cabeça, eu vou dar o meu melhor. Aí você vai fazer em todas as E áreas. eu fui fazendo, tá? Uhum. E eu consegui uma dupla qualificação nessa agência. Eu consegui a qualificação para trabalhar como garçom normal e como garçom também na área de bebidas e vinhos, né? Uhum. Então, e os garçons que trabalhavam com essa parte de bebidas, normalmente eles tinham que ter um nível de inglês um pouco melhor, Uhum. porque eles lidavam com outro. E eu passei nela para poder fazer esse treinamento, tá? Uhum. Então, eu tive que fazer essa prova para virar garçom de vinho e o inglês me ajudou E o muito inglês nisso, novamente aí. tá? E aí, quando eu tive acesso a pegar os empregos para garçom de vinho com essa agência, eu tinha que conversar mais com as pessoas. E as Uhum. pessoas, elas se surpreendiam, mas nossa, como que você fala inglês tão bem, assim, tal, tal. Teve Sim. uma vez que eu fui trabalhar num evento que. E aí eu fui. As pessoas ficaram curiosas e conversavam e perguntavam sobre mim. Eu disse, não, eu vim aqui para estudar e tal. E teve uma pessoa que falou, cara, eu que devia estar no teu lugar e não você me servindo, porque você é um cara que tem um nível de educação muito maior do que o meu aqui, né? Enfim, então rolaram Uhum. essas coisas curiosas, assim, Sim. enquanto eu estava lá, tá? Então, eu estou entrando um pouco em detalhe porque eu acho que essas coisas aí, eu nunca contei isso. Eu queria compartilhar, É muito, né? é muito. Prazer. Eu queria fazer um comentário nisso que veio à cabeça agora, exatamente como algumas coisas que você citou são temporais, né? Eram coisas bem particulares daquele momento ali, daqueles tempos. Mas existem esses sentimentos que você está compartilhando, são sentimentos que hoje eu aqui na Alemanha compartilho também, né? Essa todo esse o novo, de ter que aprender novamente, de ter que passar por isso. Você está ali estudando, mas você vai também você está ali trabalhando como garçom. Hoje em dia, ainda hoje, né, vamos dizer assim, aqui na Alemanha também tem esse sistema. Você tem um banco de dados, você pode se inscrever, e aí toda vez que tem evento, você vai trabalhar. E muitos dos alunos fazem exatamente isso. Vão trabalhar aos finais de semana para poder se sustentar. Então é muito legal ver essa conexão, sabe, que é atemporal. Aconteceu com você alguns anos atrás e continua acontecendo. É muito legal.
é muito valoroso. Ela é atemporal e, ao mesmo tempo, ela também depende um pouco das conjunturas, porque, por exemplo, hoje a situação econômica já não é a mesma, então a taxa de desemprego está maior. Na época que eu estava lá, tinha muita vaga de emprego. Uhum. Né? Inclusive, essa agência para a qual eu trabalhei, eu acho que ela faliu. Uhum. Né? Então, você vê que, enfim, as coisas elas Sim. também dependem um pouco do alinhamento, sabe? Sim. Então, eu queria deixar isso registrado. Sim, com certeza. Outra coisa, talvez valha a pena, né, para quem está nos escutando, é que uma coisa que sempre foi uma constante para mim, eu acho que eu tive boas oportunidades na minha vida e eu consegui aproveitar essas oportunidades o máximo que eu pude. Né? Eu não deixei passar. Uhum. E eu dei o meu melhor quando as oportunidades elas se apresentavam, sabe? E muitas vezes a gente, por bobeira, deixa passar, né? Sim. Então, quando você tiver alguma coisa, por menor que seja, se agarre nela e vá em frente, porque talvez ela não volte mais, né? Sim. E mesmo quando você é jovem, que você tem a possibilidade de errar e de começar de novo e tudo mais, mas tem coisas que acontecem uma vez na sua vida só, sabe? São oportunidades únicas. Que Tá? passa. Então, aí o que aconteceu, né? Para fechar esse capítulo um pouco, né? Uhum. É que eu fiz as provas da universidade e tive um bom desempenho acadêmico, né? Uhum. E uma das matérias que eu fiz lá de física nuclear, o professor da matéria, ele me fez um convite para ser aluno dele de pós, de doutorado, Sem você fazer o mestrado, né? sem eu ter feito mestrado. Né? É. Ele falou para mim, ele falou, olha, eu falei, pô, mas eu não fiz nem o mestrado. Ele falou, não, mas você, ele falou assim, você fez o último ano de curso aqui como um aluno de Manchester, teve um desempenho Uhum. equivalente ao dos nossos melhores alunos, os top 5% da turma. Uhum. Eu tive o desempenho de top 5% da turma. E com base nisso, você preenche os requisitos, né? Uhum. E assim, e eu conversei com ele, ele viu também, eu acho que talvez o que fez uma diferença também foi que ele viu meu interesse, ele viu que eu estava tentando agarrar uma oportunidade com vontade, sabe? Uhum. E essa vontade, ela vale muito mais do que as notas, muitas vezes. Né? Sim. Porque às vezes tem a pessoa que tem nota 10, Uhum. mas ela não tem aquela sede, não tem aquela vontade. Inclusive, uma coisa que, claro, você tem que se esforçar e buscar excelência nas suas provas. Eu sempre fui um aluno CDF, nota 10, mas hoje eu vejo que isso não é tudo. Não é uma condição necessária e suficiente. Uhum. Ela te leva até certo ponto na vida, mas se você não tiver aquela vontade, aquele fogo que vem de dentro, Uhum. você não consegue ir muito longe. Com certeza. E aí, eu acho que isso foi uma coisa que esse meu orientador, ele identificou, né, e ele confiou, ele fez essa proposta, né, e falou, olha, tá aqui, né, a gente vai fazer um esforço de pagar uma bolsa para você, Uhum. cuja taxa justamente era uma taxa superior à de um aluno inglês. Ele poderia ter recrutado 3 alunos de doutorado britânicos com Uhum. dinheiro que ele pagou para custear o meu doutorado. Nossa. E isso também foi uma pressão enorme para mim, né? Porque se eu custei o dobro ou o triplo, eu achava na Tem que minha cabeça que eu tinha prover. que trabalhar o dobro ou o triplo. Sim. Né? Uhum. E o meu orientador, sutilmente, às vezes, deixava transparecer isso também. Tá? Nossa. Então, mas tudo bem, faz parte. Uhum. E aí, quando eu terminei, quer dizer, quando eu terminei o intercâmbio, aí eu voltei para João Pessoa, porque eu tinha que voltar para João Pessoa para Uhum. aproveitar os créditos. E aí foi todo um processo, né? Uhum. Penoso, penoso, né? A universidade teve que pegar a ementa dos cursos, Uhum. olhar coisa por coisa, a correspondência, com carga horária, Sim. com nota, Sim. mas no final deu certo. E aí ficou ainda faltando alguma coisinha para eu terminar a minha faculdade, lá em João Pessoa. Uhum. E aí eu fiz mais um semestre,
E aí eu fechei, e aí eu consegui me formar mais ou menos uns 4 anos, né? Que é o tempo Que é o do tempo do... bacharelado, né? Sim. né? 8 semestres, Hum. com greve e tudo, teve um monte de coisa no meio desse caminho. E aí, na minha cabeça, depois que eu voltei, na minha cabeça só estava pensando em voltar, né? Uhum. Então, fazer o aproveitamento dos créditos para voltar para fazer o doutorado lá, porque eu já tinha a oferta, já tinha tudo, entendeu? Tava só esperando por você, então, ele, no caso, se É, formar. isso, isso, isso. E aí a gente ia se comunicando, eu ia explicando para ele o que estava acontecendo e tal. E Uhum. não, tá tranquilo, né? O que é seu tá guardado aqui e tal. E aí, vocês, enfim, também me perguntaram sobre desafios. Eu acho que o que eu queria também dizer é que os desafios eles foram mudando Uhum. de acordo com o momento da minha vida, né? Porque eu contei um pouco esses desafios com algum detalhe nesse intercâmbio da graduação do bacharelado. Sim. Quando eu fui fazer o doutorado, já eram outros desafios. Outros. Já era uma outra constelação, né? E aí talvez eu entre um pouquinho mais em detalhe aqui, mas só para, enfim, eu até comecei a falar, né, a questão do nível Aham. de Sim. exigência que Aham. aumentou. Uhum. Sim. Do ponto de vista financeiro, não me sentia mais tão pressionado, não tinha que Uhum. buscar uma fonte de renda fora, Uhum. né? Com certeza. Mas assim, ainda assim foi bastante desafiador. E aí teve um outro desafio também no campo pessoal, porque quando eu voltei para fazer o doutorado, veio comigo a minha ex-esposa, hoje ex, né? Uhum. Na época a gente foi junto, né? Sim. E o meu casamento na época ele acabou durante o doutorado. Nossa. Então, durante o doutorado eu tive que passar por um processo de separação, né? Quer dizer, eu passei por todas as fases, né? Teve a fase da lua de mel e depois teve a fase, né, das dificuldades do relacionamento e eventual separação e tudo isso junto com a exigência do doutorado. Então, são diferentes desafios, mas que no plano pessoal também são difíceis, né, de você também equacionar, né? Sim. E na época que a gente se separou, eu estava escrevendo a tese, né? Eu estava já no limite ali Já estava no para poder final, escrever a tese. então. Isso. Estava no momento de escrita da tese, Uhum. finalizando a análise dos dados e tudo. Então, só para falar que são sempre situações que a vida coloca para a gente que podem ou não nos desviar dos nossos objetivos, né? Sim. A gente nunca sabe, né? Pode ser a perda de um familiar, de um ente querido, uma doença, uma separação, né? Uma coisa inesperada. A vida ela sempre nos traz surpresas, né? E a Sim. gente tem que estar um pouco, quer dizer, a gente nunca está preparado para tudo, mas essas coisas vão testando a nossa resiliência, vão Sim. testando a nossa capacidade de lidar com essas adversidades que a vida nos coloca. Sim. Então, eu lembro, inclusive, que isso também é uma coisa que acho que talvez eu nunca contei, que quando eu estava tendo essas dificuldades do meu relacionamento, eu fui conversar com o meu orientador, né? E Sim. ele falou para mim assim, tinha percebido que tinha algo estranho e tal, né? Sim. E aí eu falei para ele, mas não se preocupe, porque eu vou terminar aquilo que eu comecei. Sim. Eu não vou falhar. Uhum. A situação não está fácil, mas eu vou completar aquilo que eu comecei. Sim. Tá? Eu E costumo. eu Desculpa. consegui, né? Não, Uhum. desculpa, enfim, só para colocar que. E aí eu entreguei aquilo, né? Quer dizer, foi Sim. um voto de confiança que ele deu em mim, que eu achava que eu não poderia jamais deixar de cumprir, entendeu? Sim. Eu gosto de essa parte que você falou é muito interessante, porque realmente a gente não está enfrentando desafios só no nível acadêmico, né, profissional, quando você vai estudar fora, mas você tem todas essas coisas, o pessoal mesmo. Muitas das pessoas
estão longe da família, ou tá com problema, um familiar se perde. E é muito importante frisar isso mesmo, o quão focado a gente tem que estar, né? Eu costumo dizer para os meus amigos que a gente não sabe o que vai vir, mas a gente não pode controlar o que vai vir pra gente, mas a gente pode controlar como vai afetar a nossa vida, né? E eu sinto muito como estudante de intercâmbio que realmente quando você tá com a cabeça eu não posso falhar, pode vir um monte de bomba, você vai continuar focado ali. E é muito interessante de ouvir de uma pessoa como você, coisas que eu tenho pensado, sabe, ao longo dessa jornada aqui estudando fora, o quão elas são, como eu falei, né, se repete, não é um sentimento que eu tenho sozinha, mas que todo mundo que escolhe seguir essa jornada, o momento passa por ela. E eu queria, assim, fazer uma pergunta, fechando essa parte, assim, do intercâmbio. Como você vê que o intercâmbio te ajudou? Eu sei que tem várias respostas para ela e muitas delas óbvias, mas como você vê que isso, ir estudar fora, te ajudou a chegar na posição que você está hoje? Eu sei que tem muitas coisas que são óbvias, né, do caminho, mas também não só da posição da profissional, mas também pessoal. O quanto isso contribuiu para quem você é hoje? Bom, fechando, né, essa questão dos intercâmbios, porque então teve esse momento do intercâmbio, depois teve o momento do doutorado. Uma parte do meu doutorado, a pesquisa de campo eu fiz na Suíça, em Sim. Genebra. Uhum. Então, eu morei também durante 1 ano e meio do meu doutorado na fronteira entre a Suíça e a França. Uma parte do meu tempo morei na França e outra parte eu morei na Suíça. Então, ainda teve algumas questões ligadas assim a esse tempo, né, fora do Reino Unido, Sim. no continente, né, europeu. Enfim, mas são todos desafios que quem é imigrante sabe como é que funciona, como é que são as coisas, né? Mas eu estava muito focado e eu acho que durante todo esse meu período, essa coisa desse meu objetivo de completar esse meu doutorado, eu acho que para o bem e para o mal, eu acho que isso me blindou, talvez, de ter que pensar muito sobre algumas adversidades que a vida me colocou, sabe? Uhum. Então, eu estava tão focado que eu não estava enxergando muito problemas que estavam acontecendo ao meu redor, né? E Sim. eu confiava muito em mim mesmo, na minha capacidade de resolver os problemas. Eu era e continuo sendo muito apaixonado pela física, e eu achava que o meu conhecimento de física, a minha paixão pela física, era o que ia me impulsionar, né? O Uhum. meu conhecimento, né, a minha curiosidade, a minha capacidade técnica, né, era o que tinha me levado até lá e era o que ia me levar para frente, né? Sim. Então, isso juntando com, eu acho que com algumas características, né, que hoje eu vejo que ficam muito claras, né, que eu acho que tem muito a ver também com a maneira como você é criado e os valores que você traz. Quer dizer, eu sempre fui a pessoa que quis sempre terminar aquilo que eu comecei. E Sim. sempre quis fazer as coisas de uma forma muito bem feita, sabe? Uhum. Então, eu acho que a experiência no exterior ela me ajudou claro, a me tornar a pessoa que eu sou hoje, mas eu vejo que eu carrego comigo também, ao longo da minha vida, coisas que estão comigo desde muito tempo, né? E não foi no exterior, por exemplo, Uhum. que eu aprendi, entendeu? Uhum. E aí eu quero frisar um pouco esse ponto, porque muitas vezes a gente tem a impressão, infelizmente, né? Isso é uma questão secular no Brasil, de que a gente precisa sair do Brasil para adquirir conhecimentos, para ser Uhum. educado, né? E as pessoas, né, na Europa e nos Estados Unidos e tal, muitas vezes elas se comportam com relação a gente dessa maneira também, de Uhum. que a gente está lá como uma tábula rasa, como um livro em branco, onde eles vão nos educar, inclusive nos civilizar, né? Uhum. Sim. E é engraçado, porque eu ouvi exatamente esse tipo de coisa, né? Quer dizer,
não deles, mas de brasileiros, né? Quer dizer que você vai para a Europa para ser civilizado, né? Para se tornar uma pessoa educada, com modos, com educação, com refinamento, com sofisticação, qualquer coisa desse tipo, né? Sim. E eu acho que quando eu saí de João Pessoa, eu vou frisar mais uma vez, eu já era fluente em inglês, todo o inglês que eu aprendi, que me levou até lá, eu aprendi em João Pessoa, lá na Paraíba. Sim. Né? A minha base de física, de matemática, de cálculo, eu aprendi com os meus professores em João Pessoa. Sim. E o que fez, né, o pessoal se interessar pela minha formação foi o que eu trouxe comigo, não o que eles me ensinaram. Sim, né? sim, sim, com certeza. Então, assim, a gente tem que confiar na gente, saber quem nós somos, porque, e hoje eu vejo isso com muita clareza, porque esse papo está parecendo um pouco uma terapia, né? Mas é que quando a gente vai muito novo, né? Quando a gente sai de casa muito novo, e eu saí de João Pessoa, da Paraíba, uma cidade na beira da praia, né? E fui para Manchester, o berço da física nuclear, o berço da Revolução Industrial, né? Uma coisa, eu tinha um pouco de contato com a cultura norte-americana por conta do inglês que eu aprendi, outra coisa é a cultura britânica, com outro povo, com outros valores, e o choque cultural foi gigantesco. Sim. Né? Foi gigantesco. Né? E eu lutei naquela época para que eu permanecesse a pessoa que eu era. Né? Eu não queria que eles me transformassem em uma pessoa diferente. Né? Que eles impusessem em mim as coisas que eles acreditavam, os valores, as coisas deles. Né? Então, assim, isso para mim sempre foi um ponto de honra. Né? E depois que eu terminei o doutorado, eu fui fazer um pós-doc, aí fui para o Canadá. E aí já foi um outro capítulo da minha vida. Né? E que do ponto de vista de formação acadêmica, só para ficar nessa coisa de... Né? Eram outras dificuldades. Então, do ponto de vista financeiro, foi melhor, porque o salário de pós-doc já era melhor do que o de doutorado, e que era melhor do que quando eu fui fazer o intercâmbio. Sim. Então, minha situação financeira já estava substancialmente melhor. Do ponto de vista pessoal também, eu já tinha me separado, então eu estava virando a página e começando um novo capítulo da minha vida. E do ponto de vista acadêmico, eu já tinha defendido o doutorado. E quando você defende sua tese de doutorado, nessa época eu tinha 26 anos. Você se sente um super-homem. Você se sente capaz de fazer qualquer coisa. Né? Imagina. E eu fui com esse sentimento lá para o Canadá e fui trabalhar num laboratório de física nacional, né, do governo canadense. E fiquei lá 3 anos e foi um momento muito feliz na minha vida, do ponto de vista pessoal. Fiz amizades que perduram até hoje. Do ponto de vista profissional, foi muito rico também. Só que surgiram outras dificuldades. E aí eu quero também que vocês tenham essa noção de que o sarrafo vai subindo. Sim. E à medida que eu ia progredindo, primeiro que a área acadêmica ela é extremamente competitiva. E à medida que você vai evoluindo na carreira, ela vai se tornando mais competitiva, porque as vagas de trabalho vão diminuindo. Sim. Eu me tornei um especialista num tema que poucas pessoas dominavam e tinham poucas vagas de emprego nessa área. Então, estava todo mundo ali brigando, lutando para sobreviver academicamente. E aí, uma coisa que pesou muito para mim foi que eu fiz toda essa trajetória meio que num voo solo, sabe? Sem uma estrutura institucional sólida por trás, sobretudo vinculada ao Brasil. E aí eu não sei, talvez você se identifique um pouco com o que eu estou dizendo, porque é outro sentimento quando você está fora, digamos assim, olha, eu tenho aqui uma estrutura institucional por trás de mim do Brasil. Eu estou aqui como estudante brasileiro, tem uma universidade brasileira, tem uma instituição de fomento à pesquisa brasileira que está aqui por trás me subsidiando. Né? Então, isso começou a pesar. E eu comecei a sentir falta disso. Inclusive porque o jogo foi ficando mais pesado.
Uhum. Sim. A competição foi ficando mais pesada, né? E as puxadas de tapete também foram ficando mais duras, né? Uhum. E aí, como eu não era canadense, como eu não era europeu, como eu não era americano, foi ficando mais difícil eu me manter nessa área, né? Uhum. Por mais que eu acreditasse na minha capacidade técnica, eu percebi que não era só isso que ia me levar mais longe. Começa outras coisas a contarem, né? Outras coisas começaram a pesar, né? Uhum. E aí, e assim, e é engraçado porque durante o doutorado eu tinha o apoio, o suporte total do meu orientador, que foi um cara que foi meu professor da graduação e Sim. que me pegou pela mão e me orientou durante o doutorado. E quando eu estava fazendo o meu pós-doc, era um passarinho fora do ninho, né? Sim. Uhum. E eu tive que lidar com outras questões e eu tinha que realmente aprender a dar com as minhas próprias pernas, né? Uhum. E eu consegui fazer isso durante algum tempo, mas eu comecei a ver que estruturalmente havia outras questões que eu sozinho não conseguia resolver. Sim. Sim. E Né? aí, E não, aí, então, assim, do ponto de vista acadêmico, eu estou colocando aqui sim. né, A, as a nuances, essas linearidade. dificuldades. É. Existe uma linearidade, né? E aí eu dei conta, né? E eu estava fora do Brasil há muitos anos também, né? Uhum. Muitos anos, já fazia quase 10 anos já que eu estava fora, eu acompanhei tudo isso, né? Eu tinha meu interesse pelos temas de relações internacionais. E aí eu aproveito, né, para falar de outras apresentações que eu fiz, que vocês podem encontrar no YouTube, no meu canal Sim. do YouTube, Ernesto Já Lima vi Júnior. muitos. E aí vocês vão ver, tem muitas coisas que eu falo sobre essa transição da física para a diplomacia, Sim. mas só para falar que quando eu fiz o intercâmbio na graduação e voltei para o Brasil, foi quando eu tomei conhecimento do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores e de um programa de bolsas de estudo para pessoas negras aspirantes à carreira diplomática. Sim. Né? É. E aí eu tomei conhecimento desse programa, fui fazer a prova, passei na prova, né? Uhum. E aí acabei optando por seguir minha carreira acadêmica durante mais um tempo. Só que Uhum. aí, no final desse ciclo, né, de formação, de doutorado e pós-doutorado, essa ideia de seguir a carreira diplomática, ela foi ganhando mais corpo, mais força. Eu acho que eu fui amadurecendo essa ideia, eu tive bastante tempo para realmente Uhum. pensar se era isso mesmo que eu queria. Uhum. E em algum momento eu pensei assim que a carreira como físico, eu tinha ido muito longe, mas eu não estava mais conseguindo enxergar um caminho dentro da carreira científica. Uhum. Um caminho que me levasse, por exemplo, a uma posição como um pesquisador permanente numa Uhum. instituição, num laboratório, né? Se eu Uhum. tivesse que buscar isso, eu teria que voltar para o Brasil, fazer um concurso público numa universidade brasileira. Uhum. E, e eu achava também que a área que eu tinha me especializado, para eu fazê-la no nível que eu achava que eu queria fazer, eu teria que estar competindo com os melhores do mundo que estavam fazendo isso nos melhores laboratórios, nos Muito melhores bom. centros de pesquisa. E eu queria Uhum. fazer uma pesquisa de alto nível entre os melhores. Sim. Sim. E eu fui vendo que isso foi ficando difícil. E aí eu vi que a diplomacia era um caminho, né, uma coisa paralela, que eu tinha iniciado um trilho Uhum. alguns anos antes, né, uma coisa que eu Uhum. já expliquei em outras Em outras vezes, oportunidades. sim. E eu também sabia que o caminho da diplomacia era um caminho da excelência, era um caminho que trazia também Os muitas valores. oportunidades Sim. e muitos valores, né, É. com os quais eu compartilho, valores perenes na nossa política externa, né? Uhum. É, e aí eu comecei a estudar, então, para o concurso do Itamaraty. Eu voltei para o Brasil em 2012 Uhum. e fiquei estudando. Eu passei na prova da Bolsa no final de 2011 para 2012. Eu fiz de Uhum. novo a prova e tal. E aí Sim. fiquei por conta disso, só em função da preparação para o concurso. E E aí toda a disciplina que eu tinha... quanto Desculpa? tempo, desculpa, quanto tempo é de preparação para a prova que você fez? Isso varia de pessoa para pessoa. Sim, sim. A taxa de aprovação ela é muito baixa, né? São mais ou menos 4, 5 mil candidatos para 30 vagas. Nossa, sim.
É um concurso extremamente concorrido. São 200, 300 pessoas por vaga. Por vaga. Uhum. Né? E pessoas que estudam, em média, 4, 5 anos, 6 anos. Tem pessoas que passam 10 anos estudando para o concurso. Tem gente que faz a preparação desde a faculdade, desde adolescente, já começa, a família já vai preparando. Nossa. Tem gente que fica a dica pra segue gente. A carreira, tem gente que segue a carreira porque a família também é a família de diplomatas. Sim. Então, sim. segue a carreira, né, dos pais. Uhum. Então, para mim, a coisa veio um pouquinho mais tarde, mas eu acho que essa experiência de ter vivido fora do Brasil durante algum tempo, e aí, se você for somar todo o tempo que eu estudei fora do Brasil, em países de língua inglesa, né? Eu fiz uma tese de doutorado em inglês, eu passei a escrever em inglês, né? Eu estava com um grau de fluência em inglês muito alto. Muito alto, sim. No nível que era o nível exigido para passar no concurso do Itamaraty, que é um nível muito alto. Sim. Então, e aí as outras disciplinas que eu precisei aprender para passar no concurso, né? Direito, economia, política internacional, enfim. E são matérias que são exigidas um nível alto também, então isso exige muitos anos de preparação, né, para você aprender. E aí eu acho que a disciplina de estudo que eu tinha da física, né? E esse sentimento de que eu não podia falhar, me levou a passar no concurso, né? E com isso, assim, é claro que, como eu falei, a taxa de aprovação, como ela é muito baixa, a maioria das pessoas elas não conseguem passar na prova. Sim. Então, e com isso, não, enfim, isso não significa, você não passar não significa que você tem menos valor como pessoa, sabe? Eu acho que, inclusive no ano que eu fiz e que eu passei, foi a minha segunda tentativa, né? Sim. Foi a minha segunda tentativa. Na primeira eu não passei, né? E aí na minha segunda tentativa o meu dinheiro já tinha acabado, né? Porque eu tinha me mudado para cá, para Brasília, tá? E o custo de vida aqui ele é alto. Eu estava tentando viver de uma maneira muito modesta, mas mesmo assim o dinheiro não era o suficiente. E aí era a minha segunda tentativa. Eu já tinha colocado na minha cabeça que era a segunda e a última, porque eu não tinha mais como, entendeu? E aí um dos grandes desafios nessa parte, né, da preparação é que muitas vezes a pessoa não tem o fôlego para seguir. Principalmente as pessoas que têm enfim, uma história socioeconômica menos favorecida, né? Que não tem uma família com estrutura familiar financeira muito boa, que pode ficar bancando ali e tal, né? Sim. E que não era o meu caso, quer dizer, apesar de eu ter feito uma formação tal, eu tinha juntado algum dinheiro e todas as minhas economias tinham ido embora também com a preparação do concurso, junto com a bolsa que eu recebi. Sim. Então, eu apostei alto também. Sim. Eu apostei muito alto. Né? E, assim, ficar fora da física durante o tempo que eu fiquei para estudar para o concurso foi uma jogada muito arriscada, porque ia ser mais difícil voltar para a física se não desse certo. Sim. Né? E aí, eu até, enfim, depois eu me inscrevi, fui atrás de emprego na física de novo. Eu fiz a segunda prova, fui até o final, fiz todas as fases, mas eu já estava para voltar de novo para o exterior, para começar um outro trabalho dentro da física, quando saiu o resultado da prova, né, na qual eu fui aprovado. Daí eu voltei para o Brasil, eu já estava fora do Brasil, eu tinha voltado para o Canadá, na verdade. Né? Aí eu voltei para o Brasil para tomar posse. Sim. Eu já tinha ido embora, dizer, olha, dessa vez eu não volto mais. Né? E uma curiosidade minha, assim, em relação à diplomacia, né, e à física, tem alguma conexão com o que você faz hoje com o seu lado, né, científico, físico, ou são duas coisas já mais separadas? Isso depende muito, né, Letícia? O Itamaraty, né, os diplomatas, nós somos um corpo pequeno, tem mais ou menos 1.600 diplomatas, né? Agora, você imagina que são 1.600 diplomatas, e aí a gente tem
entre embaixadas e consulados e missões no exterior e tal, tem mais de 300 postos. Uhum. A gente tem os nossos escritórios regionais no Brasil, a gente tem a nossa sede aqui em Brasília, e alguns dos nossos colegas também são cedidos para outros ministérios e outras autarquias e órgãos, né, da administração pública. Então, nós não somos muitos. Uhum. Sim. Então, o que significa que um diplomata ele tem que ser capaz de fazer muitas coisas. A gente tem que ser um generalista. Então, ao entrar no Itamaraty, a gente fez o curso de formação lá no Instituto Rio Branco. Dura mais ou menos 1 ano e meio, 2, né? Uhum. No meu ano foi 1 ano e meio, Uhum. a minha turma. E a gente vai aprofundar um pouco mais, né, o que a gente aprendeu para passar no concurso e aí também se profissionaliza mais ainda, né? Uhum. E começa a trabalhar no Itamaraty, né, nos temas do Itamaraty. E assim, eu quando decidi fazer o concurso do Itamaraty, eu sabia que eu não ia ser um físico, eu não ia fazer física dentro do Itamaraty, né? Eu estava realmente saindo de um trilho, de uma carreira, e Uhum. começando outro trilho, como servidor público federal, dentro de um órgão, né, burocrático que cuida das relações externas do Brasil, da diplomacia, que é um serviço profissional, né? Uhum. E, né, a gente precisa se dedicar full time, né? Uhum. E é complexo, extremamente complexo, que tem várias dimensões. Né? Então, eu sabia que eu ia ter que seguir por esse caminho. Né? Uhum. Entre os milhares de temas que o Itamaraty cuida, tem um pouco de cooperação técnico-científica, tem um pouco de diplomacia científica, tem um pouco de temas ligados à energia e tal, né? Uhum. Mas que você não precisa ser um físico, né, para fazer, entendeu? Uhum. Né? A maioria dos diplomatas são das humanas e eles conseguem desempenhar bem as tarefas, né? Sim. E aí, por algumas coincidências, né, de novo, sorte, eu acabei trabalhando durante alguns anos em uma área do Itamaraty ligada, né, ao desarmamento, né, das armas de destruição em massa, incluindo aí as armas nucleares, tecnologias de uso dual. Né? E aí foi um lugar onde eu fiquei 3 anos e pouquinho, né? Uhum. E usei alguns dos meus conhecimentos de física de uma maneira aplicada, né, para essa área. E que foi bom para mim, foi bom para a divisão, foi bom para a instituição, né, aproveitar um recurso humano nessa área. Sim. E aí, a minha ida para a Universidade de Princeton, agora no último ano, também está ligado a isso, né? E aí eu fui, né, dentro de uma ideia de me especializar um pouco mais em temas ligados à energia nuclear, reatores, né, a propulsão de submarinos. Né? Uhum. E aí eu fui desenvolver um projeto de pesquisa para entender um pouco mais essa área. E aí eu fiz uma pesquisa lá em Princeton sobre esse tema e publiquei um artigo e tal. Né? Ela é E aí, relacionado ao teu trabalho? É uma conexão entre o trabalho que você faz no Itamaraty, tipo, desenvolver essa pesquisa? Ou foi vamos dizer assim, uma oportunidade que você viu de voltar um pouquinho ali para a física, desenvolver algo já na direção da carreira que você estava seguindo? foi um pouco dos dois, né? E aí, isso foi uma ideia que, na verdade, me foi trazida pela minha chefia na época e que foi endossada também pela alta chefia do Ministério, né? Só que eu fui fazer esse sabático por meio de um mecanismo formal de licença para capacitação. Né? Então, eu preenchi alguns requisitos de... Enfim, eu tive que escrever um projeto que foi submetido internamente, avaliado e tal. E aí me foi concedida essa licença, né, dentro de um regimento, uma norma legal que permite a saída de servidores públicos para a capacitação. Então, o que eu justifiquei no meu projeto foi algo que se alinhava com o seu trabalho. O meu trabalho, com o interesse do Ministério, né? Sim, sim. Entendeu? Então, foi um pouco dos dois, né? Não foi algo assim que eu vou da minha cabeça aqui estudar um negócio que a minha vontade, a minha curiosidade aqui, né? Inclusive, o tema que eu estudei lá em Princeton não se relaciona com a pesquisa em física que eu fiz durante o meu doutorado e durante os anos que eu fiz meu pós-doc. Ah, eu achei que era um segmento ali. Não, não era.
apesar de eu ser um doutor em física nuclear, mas a minha área de especialidade era outra. Então, durante esse tempo em Princeton, foi interessante porque eu tive que quase que começar do zero. Nossa. E aprender novas habilidades e novos conhecimentos para eu poder fazer o projeto para o qual eu tinha me colocado para fazer. E foi um desafio enorme, porque o tempo foi muito curto. Uhum. O que eu fiz foi mais ou menos equivalente a fazer quase um projeto de 3 anos em um ano. Sim. Nossa. E com outros desafios de novo, e com outras questões. Uhum. E mesmo já tendo, sou um servidor público concursado, com estabilidade no serviço público, com tudo certinho, mesmo assim, eu não queria falhar. Sim, Eu novamente. queria entregar um produto de altíssima qualidade. Uhum. Porque era o meu nome que estava em jogo, era o nome da instituição a qual eu represento que estava em jogo, era o nome do país o qual eu represento hoje que está em jogo. Uhum. Sim, Então, e eu estava numa das melhores universidades do mundo. sim. Então, eu queria fazer um trabalho que fosse compatível com os trabalhos realizados pelos melhores do mundo. Finalmente a Ivy League veio, né? Depois de muitos anos. Enfim, veio, mas assim, as coisas que eu aprendi para fazer o trabalho que eu aprendi praticamente sozinho, tá? Sim. Uhum. Com certeza. Então, e eles ficaram super impressionados, assim, tipo, Sim. nossa, a gente não imaginava que você fosse fazer isso aqui, entendeu? E aí depois queria que eu ficasse mais tempo lá, não, fica mais um ano, mais 2 e tal, vai ficando Vai aí, ficando. olha, eu tenho uma licença Uhum. e eu preciso voltar para o meu trabalho, né? Mas assim, as portas, eles disseram que estão Ficaram. abertas e eles ficaram muito felizes. Eu também, nesse tempo, desenvolvi relações pessoais muito legais, eles me receberam, e a minha família, né, muito bem. E aí, entre os desafios, Uhum. já são outros também de ordem pessoal. Eu estou agora no meu segundo casamento, Sim. a gente tinha um filho, a gente foi, todo mundo junto. Daí eu fui, dessa vez, para o exterior, com uma família constituída com filho. Sim. Nosso segundo filho nasceu lá, Ah, né? E então, a gente teve que conciliar essas questões todas todas. de cuidado da família Uhum. com essas questões todas. E aí, a minha companheira, ela foi fundamental, assim, me deu todo o apoio que eu precisava para poder fazer meu trabalho. Suporte. Sim. Enfim, então, dessa vez, assim, é que eu fui, foram outros desafios, outras coisas aconteceram, mas é como eu estou falando, o sarrafo vai subindo, Uhum. né? O sarrafo vai subindo. Uhum. E até agora eu tenho dado muita sorte, vamos dizer assim, e tenho conseguido entregar, né? Sim, mas muita dedicação, né? E essa força, assim, eu acho que esse senso de não posso falhar leva realmente a gente a não tem outra opção, é essa opção e vai. Que história fantástica para mim, assim, eu poderia ficar aqui horas e horas só ouvindo você falar de todas as suas experiências que eu acho que são tão ricas, principalmente para pessoas na minha idade, né, jovens que estão aí começando ainda a carreira, que estão começando esse caminho, é muito inspirador a gente ouvir isso, né, ver que quais são os prospectos se a gente continuar seguindo no mesmo rumo. E assim, E pode falar. o que eu queria só acrescentar a tudo isso, Letícia, é que eu acredito, né, enfim, eu acho que a capacidade, o esforço individual é importante, o talento individual é importante, mas não é suficiente. E a gente sabe disso. Então, eu, de maneira alguma, aqui endosso, com essa minha fala, um discurso puramente meritocrático. Uhum, Eu sim. acho que, o que eu acredito é que, assim, que se as pessoas tiverem oportunidades e elas abraçarem as oportunidades e fazerem por merecer, aí a gente pode falar de meritocracia. Sim, sim. Mas se a gente não tiver oportunidade, não tem Não como. tem como. Tá? Com certeza. Então, e mesmo com as oportunidades, muitas vezes, existem condições estruturais que nos cercam, que nos rodeiam, que podem facilmente
nos tirar do nosso rumo. Com certeza. Sim. Então, é uma linha muito fina, é um risco muito alto que a gente está tomando, Sim. né? Mas não tem outro jeito. Sim. E aí, pegando essa sua fala já, eu queria fazer a minha última pergunta, né? Que infelizmente a gente está chegando já ao final dessa entrevista, que é maravilhosa. E eu queria exatamente nesse ponto que você estava mencionando. O que você diria para esses alunos que hoje, né, por diversos fatores, eles não possuem tantas referências ou realmente não acreditam que eles acabam deixando o seu potencial de lado por enxergar todas as dificuldades e ver talvez que não há possibilidades. O que você dizia, trazendo todas essas partes que não é só às vezes a gente querer ter as oportunidades, o que você falaria para esse aluno que está pensando em deixar de lado porque acha que talvez não sejam para eles? Certo, Letícia. Minha vida pessoal, sabe? Eu tive poucas referências em casa, né? Meus pais se separaram muito cedo Uhum. e meu pai, ele não esteve presente durante o final da minha infância e adolescência, Sim. infelizmente, né? Então, eu cresci sem uma referência paterna, né? E eu tinha uma relação um pouco difícil também com enfim, minha família. Minha mãe trabalhou muito, ficou muito em função de manter a casa, então ela não estava muito tempo em casa, né? Uhum. Então eu tive que batalhar muito e fazer as coisas por conta, né? Não Sim. tinha, por exemplo, uma pessoa que me ajudasse a fazer uma tarefa de casa quando eu chegava na escola. Sim. Na verdade, eu nunca pedi ajuda para fazer tarefa da escola. Eu fazia, eu Uhum. simplesmente fazia. E uma coisa com a qual eu me agarrei durante toda a minha vida, e aqui eu acho que esse é um dos recados mais importantes que eu queria dar, é que as minhas referências, as pessoas que eu, sabe, olhava e me Uhum. inspirava, foram os meus professores, né? Foram os meus professores. Então, tinham professores que eu olhava e dizia: essa pessoa, eu quero ser que nem ele. Uhum. Eu respeito essa pessoa, ela está me ensinando coisas e está me passando coisas e eu quero ser que nem ele ou que Sim. nem ela. Eu tive excelentes professores também. Acho que eu teve um pouco de sorte também com relação a isso, tanto na rede particular, onde eu estudei um tempo, quanto na rede pública. Sim. Mas os meus professores foram realmente os meus mestres e as minhas referências, né, intelectuais, e que sempre apostaram em mim, né, sempre acreditaram no meu potencial, e as primeiras pessoas para as quais eu queria receber, digamos assim, uma validação, eram eles, né? Então, eu sempre me esforcei muito para que os meus professores vissem o meu potencial e acreditassem em mim, porque eu também respeitava eles e queria tê-los como referência, como exemplo. Então, funcionava como espelho um pouco, sabe? E eu Uhum. levei isso durante toda a minha vida, eu levo isso até hoje. Eu levo isso até hoje. As pessoas que me ensinam coisas eu respeito profundamente. Sim. Tá. E eu acho que com isso eu respondo um pouco aí a pergunta. Com certeza, é um conselho muito valoroso. Eu não tenho palavras para agradecer você tirar um tempinho assim na sua agenda e vir conversar com a gente aqui da Brasa, né? Como eu falei, nós somos uma associação de estudantes, estamos aí sonhando e estamos trabalhando ali na Brasa, querendo empoderar, né, os próximos líderes e trazer oportunidade para outras pessoas também possam vir estudar fora. E ouvir esse depoimento é inspirador, sabe? Para todos esses problemas que a gente tem que enfrentar, a gente pensar que, olha, ali é onde eu posso chegar, então eu vou continuar e eu vou persistir. Para todo mundo que esteja em qualquer fase, né, de tentar ir, de quem já está aqui fora, de quem está se formando, é maravilhoso e é muito importante para a gente. E eu também não posso deixar de ressaltar o quão importante é para estudantes negros, né,
como eu, como você falou, são várias coisas que a gente tem que enfrentar para estar aqui, e olhar para uma pessoa que reflete a gente e estando na posição que você está é realmente muito inspirador e encorajador, de que tem espaço. Muitas vezes eu falo por mim, né, que eu sinto às vezes que não tem espaço para mim em alguns lugares, e cada vez mais que eu vou e converso com pessoas e ouço histórias como a sua, me faz acreditar que há sim espaço, né? Eu só preciso continuar. Então, a gente da Brasa agradece muito a sua presença aqui hoje com a gente e a sua disponibilidade. Então, Letícia, eu que agradeço pelo convite mais uma vez, tá? Espero que essa fala não tenha ficado muito longa, muito enfadonha, Não. mas a gente vai se empolgando, vai falando e, enfim, a memória da gente vai puxando coisas e eu vou compartilhando com vocês aqui. Eu acho que é um pouco do meu papel hoje em dia é compartilhar um pouco dessa experiência para que sirva aí, talvez, né, como algum parâmetro, algum modelo, né? De fato, eu tive pouquíssimas referências negras durante minha vida, Uhum. né? Mas eu acho que hoje a situação está um pouco diferente, a gente está vendo mais. Eu acho importantíssimo que as pessoas negras que estão nos vendo também busquem uma experiência fora do Brasil, em algum momento de suas vidas, porque eu acho que é algo extremamente empoderador, é algo que te dá uma independência muito grande, você vai construir suas redes de contato, você vai ter uma outra forma de ver o mundo, né? A gente precisa, inclusive, fazer contatos e conexões com as pessoas negras que estão fora do Brasil, Sim. né? Para ver um pouco essa questão diaspórica transatlântica, como que ela está em vários lugares, né? Uhum. Espalhada e se conectar com os nossos irmãos de todo mundo, né? Sim. Então, fica aqui, né, minha saudação final e, enfim, eu fico à disposição, né, da Brasa e de vocês para o que vocês precisarem. Muito obrigada.